Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Marco Assis. Eu sou o diretor da Associação Brasileira de Consultores e Palestrantes e também tenho uma agência de marketing. Olá, Halley. Boa tarde aí. São 2h10 aqui, são 6h10 aí. Boa noite para vocês aí no Brasil. Ó, o pessoal tá entrando aí. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Obrigado pelos corações, pessoal. Olá, tudo bem? E aí? Olá, boa noite. Boa noite. Pessoal, obrigado por convidarem os seguidores, Halley. Obrigado mesmo. Katmandu, você está em Katmandu agora? Puxa, tá longe, hein? Eu tô aqui no norte do México. Bom, pessoal, obrigado pelos corações, obrigado. Bem longe, é. Eu tô no norte do México aqui. Obrigado pela atenção de vocês, pela audiência de vocês. O tema dessa live hoje, geralmente eu falo sobre gestão comercial, ou eu falo sobre marketing, ou eu falo sobre a profissão do consultor, né, a vida do consultor e consultoria, né, nas minhas lives. Hoje eu decidi fazer uma live com um foco um pouquinho diferente do que eu costumo fazer, né? Eu já queria falar sobre isso já há algum tempo já. Eu fico contente de eu ter vocês aí para me assistirem nessa live. Bom, o assunto de hoje é sobre desenvolvimento pessoal, né? Desenvolvimento pessoal. Será que falta oportunidade ou será que falta foco? Eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa bem comum que serve para mim também, é uma autocrítica até, e talvez você se identifique com isso ou talvez você conheça alguém que vai se identificar com isso. Pense numa pessoa que está fora do peso, tá? Que gostaria de estar mais magrinho, né? Gostaria de estar mais magrinho. Por exemplo, eu estou fora do meu peso. Eu preciso perder uns 20. Luiz, boa noite, Luiz. Obrigado por estar aqui com a gente assistindo esse conteúdo. Espero que você goste. Imagina uma pessoa que está fora do peso, tá? Ele, como eu preciso perder mais ou menos 20 quilos, né? É o que para eu me sentir bem quando eu era adolescente, quando eu era mais jovem, né? Eu tinha 20 quilos menos do que eu tenho hoje e eu nunca consegui perder isso. Agora, no meu caso, eu falando comigo, né? Será que me falta oportunidade ou será que me falta foco? Porque, na verdade, uma pessoa que precisa perder quilos, que precisa perder peso, geralmente ela sabe o que ela precisa fazer, falta atitude, exatamente. Geralmente, quem precisa perder peso, como é o meu caso, ele já sabe, eu já sei o que eu preciso fazer para eu emagrecer. Eu preciso fazer mais exercícios, eu preciso comer de maneira mais saudável. Se eu fizer só essas duas coisas, eu tenho certeza absoluta que eu vou emagrecer. Salvo alguns casos de algumas pessoas que às vezes têm um problema hormonal, algum problema, alguma doença que impeça que elas emagreçam corretamente. Mas a maioria das pessoas sabe exatamente o que deve fazer para emagrecer. Mas o que falta para elas é atitude, como comentaram aí, o Luiz comentou, falta foco, falta realmente elas estarem decididas a fazer aquilo que elas se propuseram, né? Eu ainda vou usar essa ilustração da dieta para uma outra live que eu vou fazer na semana que vem sobre a vida de consultor. Mas eu achei interessante para isso, né? Essa reflexão aí. Hoje em dia, vou colocando para o nosso desenvolvimento pessoal, para o crescimento pessoal, Fernando. Boa noite, Fernando, tudo bem? Espero que você goste do conteúdo aqui. Falando agora de crescimento pessoal. Crescimento pessoal. Eu escuto muito as pessoas falarem, né, as pessoas comentarem que o sistema é mau, né, que o sistema não presta, é opressivo, que não existe oportunidades no Brasil, que você não pode crescer aqui, não tem como crescer e tudo mais. E, na verdade, isso não é bem uma verdade, né? Não é bem uma verdade. Eu vou dar um exemplo para você. Pense numa pessoa pobre, uma pessoa realmente que mora num bairro de periferia em qualquer grande cidade. Pense nessa pessoa, jovem. Estou falando aqui de um jovem de 17, 18 anos, tá? Ele mora com os pais e ele gosta de sair à noite, gosta de sair com os amigos, assim como qualquer outra pessoa normal gosta. Qualquer um gosta disso, né?
Só que ele tem a pressão dos amigos para ser como a famosa pressão de grupo, né? Para que todos tenham um mesmo pensamento. Então, eles gostam de usar certas marcas de roupa, certos tipos de tênis, eles gostam de usar certos acessórios, gostam de usar certa marca de relógio, de frequentar certos lugares à noite, né? E o grande problema é que às vezes esses lugares que eles frequentam, ou essas roupas que eles gostam de usar, essas marcas que eles gostam de usar, absorvem quase tudo que eles ganham. Eles têm um salário ali, eles ganham cerca de R$ 1.000 por mês, mais ou menos. Eles ganham mais ou menos R$ 1.000 por mês, esse jovem. Mas desses R$ 1.000 por mês, mais ou menos R$ 600 ele utiliza para comprar os desejos dele, para comprar tênis, para comprar roupas, para ir na balada, e baladas específicas, né, que às vezes a entrada é um pouquinho caro, tudo mais, mas como os colegas dele, o grupo que ele está, meio que sem falar nada exige que ele faça isso, que ele participe de todos desses locais, que ele se vista dessa forma, mais ou menos R$ 600 ou mais ele gasta com esses desejos todos os meses. Mas esse jovem, ao mesmo tempo que ele gasta com esses desejos, ele também reclama que no Brasil não tem oportunidade, que você não tem como crescer em nenhum lugar, que não tem jeito de você se desenvolver como pessoa. O que eu vou ser quando eu for adulto? Ele se pergunta. O que eu vou ser quando eu for adulto? A pergunta que eles fazem é essa. E agora? Não tenho chance, não tenho oportunidade. Mas aí, ele tem um colega, ele teve um colega de segundo grau, e esse colega de segundo é, é que assim como. Não entendi. Ô Rafa, não entendi o que você escreveu. É mesmo assim você quis falar? Não sei, acho que você quis dizer isso, né? Mas aí o que acontece? Esse mesmo jovem, inclusive o Rafael, que acabou de comentar agora, ele é uma pessoa que está fazendo um monte de cursos, mas eu já falo sobre isso. Quantos assim? Um monte que é assim, que reclama que o sistema é ruim, que não tem oportunidade, que não teve outra chance e tudo mais. E às vezes até a pessoa acaba indo para o mundo do crime, por exemplo, porque acha que não tem oportunidade, né? Mas aí esse mesmo jovem, ele tem um colega de escola que tem o mesmo perfil que ele, igualzinho, mesmo perfil que ele. Tem a mesma idade, mora no mesmo bairro, são até vizinhos. Só que esse jovem, que também ganha R$ 1.000, ele decidiu procurar uma faculdade é, cuja mensalidade é mais barato. Porque ele sabe que a faculdade pública é muito difícil de entrar. E que talvez a preparação para ele entrar numa USP, por exemplo, é muito complicado, porque ele não tem dinheiro para pagar um cursinho, né? Ou talvez até ele tenha, porque existe hoje em dia cursinhos com preços bem acessíveis. Vamos dizer assim, custa R$ 500 o cursinho, custa R$ 300 a mensalidade do cursinho. Só que essa mensalidade de 300 ou até de R$ 500, ele pode perfeitamente sacrificar as coisas que ele compra por mês, que são absolutamente desnecessárias, apenas para manter um padrão ilusório, né? Um padrão que na cabeça dele ele precisa manter para se manter dentro de um grupo ali, de pessoas que reclamam da vida, de Deus e do mundo, mas que gastam mais da metade do que ganham com roupas de marca que não vão acrescentar nada na vida deles. E o que acontece? Esse outro vizinho desse jovem que eu comentei no começo, ele pensa diferente. Ele também ganha R$ 1.000, mas ele está procurando uma faculdade, um curso superior, dentro de uma área que ele gosta, que está dentro do que ele ganha e que ele pode pagar. Porque ele sabe que existem faculdades com preços bem acessíveis hoje em dia, que ele pode pagar com o salário dele, sacrificando algumas saídas, sacrificando comprar roupas de certas marcas, sacrificando pequenas coisas que agora talvez pareçam grandes, mas lá no futuro não vão ser, porque ele pensa no futuro dele. Ele não está pensando em que o sistema, o governo, sei lá quem, o PT,
sei lá quem que é o culpado. Ele não perde o tempo dele apontando o dedo para outras pessoas e dizendo, oh, você é o culpado, você, o governo é culpado, o PT, não sei, o Lula é o culpado, a Dilma é culpada, maldita, não sei quem. Ele não perde tempo dele reclamando, tentando apontar o dedo para outras pessoas. Ele criou, as pessoas deveriam se planejar mais. Exatamente, Luiz. Exatamente isso. Ele poderia, se um jovem como esse, que ganha R$ 1.000 por mês, ele tem a capacidade de gastar entre 500 a 600 reais ou mais com saídas e com comprar roupas de marca para poder estar dentro de uma galera, ele poderia perfeitamente investir esse mesmo dinheiro, para ele fazer uma faculdade, para ele fazer um curso que vai dar uma oportunidade para ele lá no futuro. E até mesmo depois, para ele fazer uma pós-graduação, porque existem vários cursos de pós-graduação dentro dessa faixa de preço hoje em dia. Aí talvez alguém possa falar assim, ah, Marco, mas as boas faculdades, você vai gastar mais de R$ 1.000 na mensalidade, mais de R$ 1.500 a mensalidade. Pode ser, é verdade. Só que muitos empregadores, muitas empresas, aliás, eu vou ser bem sincero para você, eu ainda não conheço, mas eu tenho certeza que existe, mas eu ainda não conheço um RH no Brasil que exija certa faculdade, exija que você tenha se formado em certa faculdade para ser contratado. É lógico que existem faculdades que dão mais prestígio, isso é óbvio. Mas para muitas vagas de trabalho boas, vamos dizer assim, melhor remuneradas, a pessoa do recursos humanos, ela não quer saber se você é formado pela FGV ou se você é formado pela, sei lá, pela XYZ. Ela quer saber se você tem a formação profissional. Ela quer saber se você é formado, por exemplo, em administração de empresas, se você é formado, enfim, em letras, se você é formado em gestão comercial, se você tem uma formação, universitária. Eu estou fazendo essa live hoje porque eu tive um contato ontem de uma pessoa que estava desesperado porque ele está passando por um processo seletivo e nesse processo seletivo a pessoa falou assim, olha, você tem experiência, você tem tudo que eu preciso para eu contratar você, só que você tem a faculdade? Ele falou, tenho, mas na verdade ele não terminou a faculdade. E ele estava me falando, né, Marco, e agora? O que eu faço? O que eu vou fazer agora? Porque eu não tenho curso, eu não terminei o curso superior. O que eu vou fazer agora? E é bem simples. Eu mesmo, muitos anos atrás, muitos anos atrás, em certa ocasião, eu deixei de ser contratado numa certa empresa e a pessoa que estava me entrevistando simplesmente me disse assim, Marco, você tem o perfil, você tem tudo. Se você me falasse agora que você tem um curso superior de qualquer área, eu te contrataria nesse mesmo minuto. Simplesmente assim, o entrevistador me falou. E sabe o que eu fiz? Nesse dia, eu decidi que eu nunca mais ia perder uma oportunidade de trabalho por não ter faculdade, por não ter um curso superior. Foi quando eu decidi mudar a minha vida. Nesse dia. Foi quando eu procurei saber quais alternativas eu tinha e qual era o plano que eu tinha que fazer para conseguir chegar nesse objetivo. E eu não perdi mais a oportunidade de trabalho. Aliás, eu perdi essa, tá? Mas depois disso, acabou. Eu quis colocar um fim nesse problema na minha vida. Então, muitas vezes não agrega nada. Sim, o gasto, né? Você tá falando, acho que deve estar com um delay os comentários, né? Aqueles gastos lá que as pessoas compram coisas desnecessárias que não agregam nada, exatamente. Então, você precisa fazer um planejamento, nós todos precisamos fazer um planejamento para a gente ver até onde a gente pode conseguir chegar. Com planejamento, como comentou o Luiz, às vezes você consegue fazer coisas que você achava que era impossível fazer. Impossível fazer. Olha, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, mas não é para chorar não, tá?
Também não vou contar muitos detalhes aqui, tá? Não é fofoca aqui essa live. Mas assim, eu fui criado numa família dividida. Eu não fui criado com o meu pai. Meus pais se separaram quando eu era muito criança. E meu pai deixou de ajudar, de dar a ajuda necessária em casa muito cedo, enquanto eu era adolescente ainda. Então, basicamente, eu tive que ser a coluna, o provedor da minha família, da minha mãe e da minha irmã. Só que eu era adolescente nessa época, eu tinha 15 anos. Então eu me lembro perfeitamente que nessa ocasião aí, o Eduardo Beraldi entrou. Hoje eu estou falando um pouquinho, Eduardo, sobre crescimento e desenvolvimento pessoal. Tá? Espinha dorsal da casa. Exatamente, era o que eu era. Eu era a espinha dorsal da casa nessa época. Tá? E eu não contava com meu pai. Eu tinha 15 anos, eu não contava com meu pai nessa época. Tá? Eu estava absolutamente... E me achou aqui, boa tarde. Pois é. Eu não contava. Então eu me lembro perfeitamente que nessa época aí, teve várias ocasiões que os meus amigos, eles me chamavam para ir, sabe onde? Numa sorveteria. Não é numa balada, não. Numa sorveteria. E eles falavam assim, Marco, mas você pode... Vamos, a gente toma sorvete. Ah, mas é que eu não tenho dinheiro. Então toma uma coca pequena. Sabe aquela de 320 ml? Então pede uma coca. E eu me lembro perfeitamente que a coca custava naquela época 50 centavos, eu acho. 50 centavos custava a coca. E eu não tinha esse dinheiro. Porque tudo que eu recebia, 100% vinha na minha mão e era 100% na mão da minha mãe. 100% na minha mão, 100% na minha mão. Eu não via isso. E eu sabia que ela não podia me dar esses malditos 50 centavos porque já tinha as contas da casa, já estava tudo comprometido. Então, eu nunca imaginei que eu um dia fosse sair do Brasil, que eu um dia fosse conhecer outros países, que eu um dia ia ter uma formação. Nunca pensei isso. Nunca pensei. Eu achava que nunca ia acontecer. A partir do momento que bateu, sabe quando a maçã caiu na cabeça do Newton? Então, quando caiu assim uma maçã na minha cabeça, eu falei, espera aí. Com planejamento pode sim. Com planejamento pode sim. O objetivo dessa live, pessoal, é deixar claro para